Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, tá? Eu vou tentar resumir a minha pesquisa aí de 3 anos em mais ou menos 15 minutos, é bem breve, e é uma repetição da apresentação que eu fiz hoje para os estudantes, os técnicos e os professores da Universidade Federal do Tocantins, tá? Então, eu vou refazer a apresentação e vou passar alguns slides e deixar aí para vocês um resumo. E quem quiser saber mais, pode deixar nos comentários aí, pode colocar o e-mail, alguma coisa, e depois eu mando mais material, tá bom? E quem não for da UFT, pode colocar também como é que é isso na sua universidade, como é que é isso no seu local de trabalho, se você vivencia questões parecidas. Então, vamos lá. Vamos aos slides. Bom, então tá aí a minha apresentação. E eu parto do princípio de que a universidade pode ser um ambiente mais feliz, porque muitas vezes eu vejo que a universidade é um lugar assim de sofrimento, de uma coisa chata, difícil, né? Será que a gente pode tornar a universidade um ambiente um pouco mais feliz e um pouco mais alegre? E aí eu passei 3 anos pesquisando sobre a saúde mental e a prevenção do suicídio de estudantes universitários, e vou trazer aí algumas informações do que eu encontrei. E aí, então, assim, um resumo da minha apresentação tem um pouco de dados do cenário nacional, do cenário da universidade onde eu trabalho, dados coletados na literatura e também na realidade dentro da universidade e como que a gente pode usar esses recursos para promover o bem-estar na universidade. Então, se a gente for olhar os dados de saúde pública, o suicídio de adolescentes e jovens, ele tem aumentado bastante no Brasil nos últimos anos, principalmente entre adolescentes e jovens. Se vocês olharem esses dois gráficos de calor aí do final da década de 70 e de 2017, vocês vão ver que os casos de suicídio aumentaram bastante, tá? Quanto mais laranjado ou mais vermelho o estado tá, maior a quantidade de casos. E aí, por isso, o suicídio, que antes era uma coisa que aqui no Brasil a gente dizia que era algo só de países frios e tal, atualmente o suicídio está se tornando um problema de saúde pública e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Na universidade onde eu trabalho, a gente está tendo um dilema. A gente tem cada vez mais estudantes procurando os nossos serviços de saúde, principalmente o auxílio saúde, que é um auxílio no valor de R$ 400, que o estudante mensal, que o estudante pode usar para pagar consulta com psicólogo, com psiquiatra e medicação, tá? E ele tem que fazer a prestação de contas depois, ao final de cada mês. Então, a gente tem um aumento de estudantes solicitando esse auxílio a cada ano, a universidade tentando aportar recursos para oferecer esses auxílios para estudantes que não conseguem fazer psicoterapia de forma particular, e às vezes também não conseguem pelo SUS, e por outro lado, a gente tem uma redução dos recursos materiais e dos recursos humanos, né? Então, as verbas para as universidades, elas têm diminuído ano por ano, então existe uma dificuldade em ofertar esse auxílio para os estudantes. E também existe uma dificuldade de conseguir mais psicólogos para atender, né, esse público, porque as últimas psicólogas que entraram na universidade foi em 2016. De lá para cá a gente não conseguiu mais código de vaga para mais psicólogas, a gente não, nos concursos a gente não abriu mais vaga para psicóloga, e a gente está tendo um aumento de estudantes entrando na universidade ano por ano. E aí, como fazer em relação a isso? Né? Porque são situações que vão em direções opostas, e em algum momento a gente vai ter uma dificuldade de atender toda essa demanda. E aí, diante disso, eu entendi que a universidade ela precisava de desenvolver um programa de prevenção do suicídio e comecei a estudar sobre isso. Eu entrei no doutorado em Psicologia Clínica e Cultura em 2018 na UNB, e a partir daí comecei a estudar e pensar que ferramentas e como a gente pode desenvolver esse programa dentro da universidade, tá? Se você não é da UFT, mas você pode usar também as informações para a sua universidade. Então, a minha pesquisa ela é dividida em 3 fases. Uma fase
fazendo uma revisão da literatura, então vendo o que já existe publicado. Uma outra fase que eu chamo de avaliação de necessidades, então ouvindo as pessoas de dentro da universidade, e uma terceira fase que é o do desenho do programa, que eu vou iniciar em breve. E aí, então, na primeira fase, é uma revisão de literatura feita de um modo específico, que a gente chama de revisão de escopo. Eu fiz um levantamento em várias bases de dados, sem limite de tempo e nem de idioma, usando palavras-chave em inglês, português e espanhol, buscando, então, programas de prevenção do suicídio voltado para estudantes universitários, aplicado em universidades e programas que haviam feito algum tipo de avaliação de eficácia ou de efetividade ou de custo-efetividade e que tinham tido uma boa avaliação, né? E quais os resultados desses programas e o que a gente poderia aprender com eles. E aí eu percebi que, apesar do tema prevenção do suicídio em universidade ser muito novo aqui no Brasil, e as pessoas considerarem ele uma novidade, existem programas de prevenção do suicídio fora do Brasil há mais de 30 anos, principalmente em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. E aí, as estratégias mais utilizadas são psicoeducação, gatekeeper, triagem, aconselhamento breve e multimodal. O que é a abordagem de psicoeducação? É uma abordagem que oferece informações sobre saúde mental para os estudantes, para que ele possa reconhecer situações em que ele está vivendo algum tipo de adoecimento ou já de ideação suicida e busque ajuda, né? Então, são intervenções que oferecem informações sobre o que é depressão, o que é ansiedade, como reconhecer esses sinais, o que é prevenção do suicídio, como prevenir, quando buscar ajuda, o contato dos serviços de saúde mais próximos, tá? Então, essa é a abordagem de psicoeducação, a estratégia. Em segundo lugar, a gente tem a estratégia do gatekeeper. Que tipo de estratégia é essa? Gatekeeper, em inglês, significa guardião ou porteiro. Então, seria treinar estudantes, professores universitários e técnicos administrativos para reconhecer um estudante que está vivenciando ideação suicida, para conseguir se aproximar dele, conversar com ele, acolhê-lo e encaminhá-lo para um serviço de saúde mais próximo, tá? E aí, essa é o tipo de estratégia que mais vem sendo utilizado, que mais tem o maior número de publicações. Tá bom? Inclusive, algumas delas são comercializadas por empresas privadas, tá? Como, por exemplo, o Keep Ar, o Leave Alone. Se você pesquisar estratégias de gatekeeper ou programas de gatekeeper na internet, você vai encontrar. Em terceiro lugar, a gente tem a estratégia de triagem e aconselhamento breve. O que é? É aplicar um teste ou alguns testes para todos os estudantes da universidade. Então, por exemplo, testes que medem níveis de depressão, testes que medem níveis de ansiedade, e aí pegar aqueles estudantes que estão vivenciando depressão e ansiedade, por exemplo, em níveis patológicos, ou estudantes que declaram que vivenciaram algum tipo de ideação suicida recentemente, e encaminhar esses estudantes para serviços de saúde, oferecendo psicoterapia breve, de, às vezes, por exemplo, 4 sessões, né? Então, essa é um outro tipo de estratégia. E, por último, a gente tem o que eu chamo de abordagem multimodal, que são várias estratégias sendo implementadas em conjunto e articuladas entre si, né? Então, tem universidades que oferecem programas de psicoeducação, programas de gatekeeper ao mesmo tempo, que trabalharam na melhoria dos serviços de saúde mental dentro da universidade, e que trabalham também a restrição a meios letais, tá? Que podem ocorrer dentro da universidade, como, por exemplo, alguns produtos de laboratório que alguns estudantes manuseiam, ou locais que são muito altos, colocar algum tipo de proteção para que o estudante não corra risco, né, de cair daquele lugar, entre outras restrições. Tem também em alguns lugares dos Estados Unidos, onde o porte de arma todas as pessoas têm acesso, então eles restringem o uso de armas de fogo no campus, tá? Eles proíbem. Então, são várias estratégias sendo utilizadas ao mesmo tempo. E aí, qual estratégia utilizar, né? O que seria melhor utilizar aqui no Brasil? Vai depender dos recursos que a universidade tem e
de quais os resultados que ela quer alcançar também, tá? Cada estratégia vai demandar recursos diferentes. E aí, em segundo lugar, depois de analisar o cenário internacional, né, e como que as experiências que a gente tem ao longo, assim, em todo o mundo, eu me voltei para a minha realidade aqui na universidade. E aí eu fui fazer uma avaliação de necessidades, e aí ouvi estudantes, ouvi os coordenadores de curso, ouvi técnicos administrativos dos núcleos de assistência estudantil, e ouvi também os profissionais de saúde, que são psicólogos e assistentes e médicos, que atenderam os estudantes via auxílio saúde. Então, são profissionais da rede privada de saúde, tá? Então, eu fiz entrevista com os estudantes e com os professores, fiz grupo focal com os técnicos administrativos e apliquei um questionário para os profissionais de saúde, porque eu não consegui entrevistá-los individualmente. E aí é importante colocar que eu adoto uma perspectiva socioecológica do problema. Então, eu não vejo a questão do sofrimento mental e mesmo do comportamento suicida como algo puramente individual. Eu levo em conta também fatores interpessoais, como a relação do estudante com os amigos, com os professores, com os pais. Eu levo em conta questões organizacionais, que elas estão relacionadas a como o estudante se relaciona com questões da universidade, leva em conta questões comunitárias, que é a relação do estudante com o seu bairro, né, com pessoas ali próximas, e questões sociais como um todo, como, por exemplo, a questão da pandemia, a questão do preconceito, entre outras. E aí, quais foram os pontos centrais que eu investiguei para avaliação de necessidades? Eu investiguei o que leva um estudante a desenvolver pensamentos suicidas, que seria um fator de risco, o que ajuda na recuperação desse estudante que está doente, né, o que faz ele ficar bem, são os fatores de proteção, e o que facilita e o que dificulta o estudante buscar ajuda, que é o comportamento de busca de ajuda. E o que nós podemos fazer na universidade para a melhoria da saúde mental do estudante. E aí, nesse ponto, eu encontrei mas eu encontrei muitos resultados, né? E aí, aqui com vocês, eu vou compartilhar somente alguns, tá? Não todos, porque eu não vou conseguir abordá-los todos aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, dentre os fatores de risco, né? O que eu encontrei como fator de risco para os estudantes, tá? Muitos deles tinham transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo antes de começar a ter algum tipo de ideação suicida ou às vezes até de tentativas. A maioria viveram eventos adversos na infância e na adolescência, como, por exemplo, abuso sexual, algum tipo de violência familiar, maus tratos, viveram, às vezes, o divórcio dos pais de uma maneira traumática, o afastamento de um dos genitores, e aí, por conta disso, muitas vezes são vivências que não foram devidamente tratadas, nem na infância, nem na adolescência, e que continuam reverberando até hoje, tá? Eu encontrei também alguns estressores ambientais, como a dificuldade de lidar com a pressão da universidade, jovens que mudam da casa dos pais, mudam de estado para poder iniciar a universidade e têm uma dificuldade de lidar com a vida adulta, né? Então, eu encontrei vários estressores ambientais. Às vezes, a falta de lazer em alguns municípios, que são fatores que contribuem, tá, para desenvolver um comportamento suicida. E aí eu percebi que os fatores de risco, eles têm uma inter-relação, e aí eu identifiquei 3 pilares, digamos assim. Um deles são vulnerabilidades sociais e emocionais que o estudante já tinha quando entrou na universidade. Às vezes, por ser de uma escola pública, ter dificuldade com o ensino, às vezes a família também passa por dificuldades para manter o estudante na universidade. Aí, somado a isso, a gente tem estressores ambientais, como eu já coloquei,
às vezes dificuldade de lidar com os colegas em sala de aula, conflitos na relação professor-aluno, a mudança da casa dos pais, o próprio estresse e a sobrecarga. E aí, junto com isso, essas coisas somadas iniciam um processo de expressão do sofrimento emocional, tá? Às vezes com o abuso de álcool, uma baixa autoestima, uma autocobrança e o desenvolvimento de transtornos. E aí tudo isso juntando desenvolve uma ideação suicida. E aí quais seriam os fatores de proteção? Então eu perguntei para os estudantes, o que fez você melhorar? E aí a maioria afirmou que foi a psicoterapia, né, e conseguir ver a vida de uma maneira diferente a partir da psicoterapia. Com a psicoterapia, eles começaram a se relacionar melhor com os colegas, começaram a fazer mais amigos, a ter mais apoio dessas pessoas também. Alguns mencionaram as atividades físicas, artísticas e de lazer, então alguns começaram a se dedicar a algumas artes, né, e a ter outros canais de expressão do sofrimento. E alguns estudantes, principalmente os estudantes que eram negros, que se declaravam negros e homossexuais, colocaram que participar de movimentos sociais os ajudou a se sentir mais pertencente, lidar melhor com o preconceito e ter um apoio em algum lugar. E alguns estudantes também mencionaram um engajamento cívico, tá? Que é participar de algum grupo religioso e ser acolhido lá e conseguir lidar melhor com os sofrimentos dessa forma. E aí, já que a psicoterapia é uma coisa tão importante, eu perguntei para os estudantes quais eram as barreiras e os facilitadores para o comportamento de busca de ajuda. Então, assim, eu perguntei, o que dificultou você a pedir ajuda e o que facilitou, tá? Perguntei se pedir ajuda foi fácil ou foi difícil e como é que foi esse processo, né? Já que a psicoterapia consegue reverter tantos casos de ideação suicida. E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei algumas barreiras, por exemplo, a nível individual, né? Às vezes o estudante, ele não percebe que aquilo que ele está vivenciando é algo grave, tá? Então, é o que a gente chama de baixa necessidade percebida. Em alguns casos, também existe o que a gente chama de procrastinação. O estudante comenta assim, eu fui adiando a busca de ajuda até que os sintomas se tornaram insuportáveis. Alguns mencionam também o medo e a vergonha, porque na nossa sociedade procurar psicoterapia, procurar atendimento médico é vergonha, é coisa de louco, né? Então, colocaram isso. Também colocaram, às vezes, a falta de apoio de pessoas próximas, às vezes a falta de apoio dos pais ou dos colegas que às vezes se colocam contra o tratamento em saúde mental. E muitos colocaram que, eu preferi conversar com os amigos porque eu achava que conversar com os meus amigos eu ia conseguir resolver os meus problemas. E muitas vezes os amigos estão vivenciando as mesmas dificuldades, estão na mesma situação, e aí não conseguem oferecer um suporte psicológico que o estudante precisa. Dentro de questões organizacionais, alguns estudantes citaram a burocracia para conseguir ou para renovar o auxílio saúde e, às vezes, a falta de divulgação do serviço de saúde. Então, alguns não sabiam que existia psicólogo no campus, não sabiam do serviço de saúde, tá? E uma barreira social, que é a dificuldade de acessar o serviço pelo SUS. Teve um estudante que comentou que ele solicitou o atendimento no SUS e contactaram com ele 2 anos depois. Então, imagine, né? E isso é um caso de ideação suicida. E o estigma público, né? Esse preconceito que a gente tem na sociedade com o tratamento em saúde mental, que tem mudado, mas ainda é muito forte. E aí, entre os facilitadores, o que a gente encontrou? A gente encontrou alfabetização em saúde mental, então estudantes, principalmente de cursos da área de saúde, eles já entendiam um pouco mais sobre transtornos mentais, já viam o tratamento de uma maneira mais tranquila. Então, entender sobre saúde mental ajuda muito, ajuda bastante e faz com que as pessoas procurem ajuda mais facilmente. Alguns estudantes mencionaram a experiência anterior positiva com a terapia, porque alguns já faziam terapia antes de entrar na universidade. Entre os facilitadores também, ter amigos que buscaram tratamento, principalmente colegas que já tinham feito e tinham gostado, e incentivaram eles aí também. E o incentivo de pessoas próximas, como pais, amigos, namorado. E dentro de questões organizacionais, saber que o auxílio de saúde existe, que ele pode ser solicitado, e a proximidade do serviço, tá? Principalmente no caso de ter um psicólogo no campus, no núcleo de assistência estudantil.
E aí, quando a gente pensa como que o estudante chegou ao auxílio saúde, quando foi perguntado, a maioria deles informou que buscou sozinho, 50%, 20% informou que foi encaminhado pelo amigo ou pelo colega de sala, 15% foi encaminhado pelo parceiro íntimo, como um namorado, um ficante, 10% foi encaminhado pelo professor e apenas 5% chegou ao auxílio saúde por busca ativa da equipe de assistência estudantil. Então, a gente vê que a gente tem um número grande de estudantes aí que buscam sozinhos o serviço, e a importância dos atores institucionais, principalmente os colegas e os professores, né, para também conseguir convencer esse estudante a ir fazer tratamento. E aí, dentre as sugestões de iniciativas institucionais, apareceram muitas sugestões, aqui eu vou trazer apenas algumas. Aprimorar, então, o auxílio saúde, ampliar as ações do núcleo de assistência estudantil, oferecendo mais rodas de conversas, mais grupos temáticos, mais campanhas de saúde mental, alterar políticas institucionais, como, por exemplo, evitar ter 3 calendários acadêmicos em um ano, dar mais condições para os estudantes no período remoto, alterar o PPC dos cursos para ter uma aprendizagem mais significativa, melhorar a relação professor-aluno, principalmente combatendo aí questões de preconceito, realizar alterações no espaço físico, né, buscando o bem-estar e buscando a aprendizagem. E aí, muitos colocaram concluir as obras dos espaços de convivência, para o estudante ter espaços de lazer dentro da universidade, ter um espaço para o estudante descansar na hora do almoço, ampliar os espaços de estudo, né? Então, fazer alterações também no espaço físico. E investir na capacitação e na saúde mental de professores e de técnicos administrativos. Porque quando a gente tem professores e técnicos que estão bem com a saúde mental deles, eles também melhor atendem os estudantes. E aí, como que a gente pode utilizar todas essas informações em benefício da nossa universidade? Então, entra a terceira parte da minha pesquisa, que eu estou propondo um laboratório de inovação em que a gente vai criar um grupo de trabalho para fazer o desenho de um programa de prevenção do suicídio na UFT, tá? Então, o grupo de trabalho, vai ter estudantes, técnicos e professores, a gente vai ter um encontro por semana, um encontro aí de 1h30 a 2 horas de duração, vai começar agora no mês de maio e terminar em setembro, e a gente vai construir o programa coletivamente e também produzir um artigo científico, né, contando um pouco sobre o processo e sobre o programa em si. E aí a gente tem, então, algumas etapas. Nesse grupo de trabalho, a gente vai desenvolver as metas do programa, os objetivos, desenvolver o conteúdo, as técnicas, quais os procedimentos e materiais que a gente vai utilizar, e depois avaliar as ações desenvolvidas. Se você tiver interesse em fazer parte do nosso time, aqui estão os meus contatos, e vai ser um prazer contar com você. Tá bom? Um abraço, e esses são, então, os dados resumidos da minha pesquisa, e deixo um abraço para você, e queria que você deixasse um comentário aí de como que você tem vivenciado isso, se você tem vivenciado alguma dificuldade de saúde mental, qual eu vou adorar ler, vou responder seus comentários, e também se você conhece alguma iniciativa de prevenção do suicídio aí onde você mora, e como que tem sido, tá bom? Um abraço e até mais!